Olá, queridos! Estamos de volta aqui na nossa jornada doutrinária, capítulo por capítulo de nossa declaração, e eu estou aqui com alguém muito especial, um amigo querido que vocês conhecem bem, pastor Diogo Carvalho, porque este vídeo nós vamos discutir o capítulo 13 de nossa declaração, que fala de evangelização e missões, e eu convidei o pastor Diogo para tecer também aqui alguns comentários conosco. Pastor, eu vou compartilhar aqui na tela o nosso texto da declaração doutrinária, que diz assim: a missão primordial do povo de Deus, preste atenção, hein? Olha como é forte, olha como é enfática a nossa declaração. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo, sem exceção, todo discípulo de Jesus Cristo, e de todas as igrejas, veja bem, de todo discípulo e de todas as igrejas, proclamar pelo exemplo e pelas palavras, cuidado com esse negócio assim, não pregue o evangelho, se preciso for, use palavra, cuidado com isso, isso é artimanha do inferno. Pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los e observar todas as coisas que Jesus ordenou. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. E você, radical, é resposta desta oração do Senhor Jesus, rogando obreiros para a seara. Pastor Diogo, que texto bonito, não é? Eu tenho certeza que o senhor deseja fazer aí algumas observações, pensar algumas palavras do texto para a nossa reflexão. Muito obrigado, pastor Samuel. Um abraço a todos que estão aí assistindo essa aula. Eu gostaria de destacar nessa declaração, nessa parte da nossa declaração, tem várias coisas interessantes aqui, vou destacar apenas algumas delas, né? A questão da evangelização do mundo visando a reconciliação do homem com Deus. Existem muitas pessoas que buscam expandir o conceito de evangelização de tal modo que se torna muita coisa. Eu costumo exemplificar com o efeito massa de pizza. Não sei se você já esticou... Efeito massa de pizza. Não sei se você já esticou pizza no tabuleiro. Uhum. Quanto mais você estica, mais fino fica. Mais fino fica. Evangelização é assim também. Quanto mais você estica o que é evangelização, mais fino o conceito vai ficando. Então, aqui está sendo muito claro. A evangelização tem como finalidade a reconciliação do homem com Deus. A partir dessa reconciliação do homem com Deus, aí tem outros desdobramentos, a questão social, a questão econômica, a questão ambiental, mas isso não é evangelização em si. A evangelização visa a pregação do evangelho para reconciliar o homem com Deus. Então, essa questão de meio ambiente, justiça social, está um termo hoje que se discute se é o melhor termo, né? Justiça social e justiça divina, mas esses desdobramentos da atuação da igreja no mundo, né? A teologia pública, isso é desdobramento da evangelização enquanto missão primordial. Mas Entendi, não é correto? a evangelização. Mas não é a evangelização. Tem que ter a proclamação do evangelho. Perfeito. Outra coisa que é interessante é que é dever do discípulo e das igrejas. É uma questão individual, uma questão corporativa. Individual e coletiva enquanto igreja. Exatamente. Então, a igreja precisa evangelizar e capacitar as pessoas para evangelizar no dia a dia. Então, ela não evangeliza só quando ela está reunida, ela evangeliza no dia a dia. E cabe à igreja capacitar os seus membros para fazerem isso. Muito interessante, muito bom. Mais algum destaque, doutor Diogo? Sim. Procurando fazer novos discípulos. Eu gostei muito dessa parte também, porque não é só a pregação, mas o relacionamento discipulador que vai tornar as pessoas discípulas e crescerem nesse discipulado para se multiplicarem. Tem mais tempo? Tem, claro. Então, vamos lá. Uma outra questão interessante é que nessa declaração fala da evangelização e também fala de missões. Missões sempre nos remete, não apenas à localidade, mas até aos confins da terra. Quando nós enfatizamos, por exemplo, que a grande comissão é fazer discípulos em Mateus 28, não tem um ponto depois de fazer discípulos, é fazer discípulos de todas as nações. Então, o nosso olhar deve estar voltado não apenas para a evangelização do nosso povo ali, do bairro, da comunidade, mas a evangelização no mundo. Então, toda a igreja local, por mais que ela esteja num ambiente, num contexto
de limitações, ela deve se envolver com a evangelização no mundo inteiro. Não é responsabilidade só da Junta de Missões Mundiais pensar no mundo. As igrejas locais precisam pensar na evangelização do seu povo, no Brasil inteiro e no mundo. Você, missionário aí, a sua igreja pode ser apoiadora de um projeto de evangelização do outro lado do planeta e deve se esforçar para isso. Na verdade, a responsabilidade não é da Junta de Missões Mundiais. Uma vez lá na igreja, pastor, o nosso promotor de missões, irmãos, vamos levantar uma grande oferta para nós ajudarmos missões mundiais a ganhar o mundo. Aí depois eu, com muito jeitinho, corrigi a frase desse, irmãos, nós não vamos ajudar missões mundiais. Missões mundiais é que nos ajuda, porque a tarefa é nossa, enquanto igreja, a tarefa é nossa, a responsabilidade é nossa. Só que uma igreja sozinha não tem muito poder de fogo. Então, o que a junta faz? Ela ajunta as igrejas, a cooperação, os esforços de várias igrejas, e a junta gerencia esse trabalho das igrejas para que a igreja cumpra a sua tarefa. É Sinergia. Sinergia. As juntas existem para que as igrejas, num processo sinérgico, façam mais do que fariam isoladamente. Então, você que é radical na Cristolândia, a sua missão não é só a sua unidade Cristolândia, até os confins da terra. Você que é radical sul, radical sertão, radical Amazônia, radical Pantanal, radical Minas, radical São Paulo, a sua missão não é só o seu bairro. A sua igreja está aí para ganhar o bairro, a comunidade, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Então, plante uma igreja com esta visão missionária que glorifica ao nosso Deus. Amém? Amém. Obrigado, pastor, pela sua participação. Deus abençoe você em nome de Jesus.